Dentro dessa ideia, se você consegue botar de uma forma bem clara o processo do usuário, você vai ver mais interações com ele e até pensando talvez em produtos novos para sua empresa, sei lá, internet das coisas aqui, alguma coisa que vai estar no meio desse processo, pode ajudar. Até a Alexa e o Google Home ajudam a gente a colocar isso dentro da casa das pessoas. Mas, cara, é incrível, é bem interessante essa ideia mais holística do design, né? Meus amigos do Expatria, hoje eu estou com o Felipe Luisi, meu amigo e coworker de longa data. O Felipe Luisi trabalhou comigo na Lukaku, lá em Curitiba, e hoje ele está na Irlanda. Então o Felipe é a segunda pessoa dos meus entrevistados que está fora desse eixo Brasil e Estados Unidos. Falei com o Thiago Rosa, que está na França, e hoje eu vou falar com o Felipe, que está na Irlanda. E ele vai nos dar algumas informações preciosas sobre mudança para a Irlanda também. Felipe, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gostaria que você desse uma intro sua para o pessoal conhecer você melhor. Obrigado, Alisson, obrigado mesmo. Cara, para mim é mega prazer estar aqui, super prazer de ser entrevistado. Entre meus amigos, né, que já ouviram o seu podcast, um deles falaram assim, pô, você viu o podcast lá? É o pai do Felipe, eles falaram, se referiram a você, né? Aí, Boa essa. Eu falei, não é meu pai, não. Mas é muito engraçado a nossa relação. Eu fico muito feliz da amizade que a gente criou, né? Pra quem não sabe, o Alisson foi meu primeiro chefe numa empresa, num estúdio digital. Então eu tava lá, trabalhei com ele na Lukaku, 2010, 2011. Muito bom. Nunca esqueço a cara que ele fez a hora que eu falei que tava vazando, tava indo pra Globo. E ele, ficou super chateado, foi super rápido aquela transição, né? Mas foi um tempo maravilhoso, né? Então, tentando colocar numa ordem melhor para o pessoal ter um big picture, né? Entender como se passa. Eu trabalhei em 2010, 2011 com o Alisson na Lukaku. Fizemos bons projetos bem legais lá, da ONU, muito bacana. Até a intranet da ONU a gente fez, foi super legal. Era divertido, né? Era divertido. Cachorro no escritório, cafezinho, muito bom, altas boas histórias, ótima fase. E aí, eu acho que todo aquele trabalho deu uma boa visibilidade e o pessoal da Globo me chamou para conversar. E lá fiquei por 6 anos, né? Foi 2011, agosto. Isso no Rio de Janeiro, né? Você já tinha, nessa época você se mudou para o Rio de Janeiro. Exato, Então, Curitiba, Rio. E aí, moleque, tinha 21, fui pro Rio. E aí fiquei lá por muito tempo, foi onde aprendi muita coisa, foi maravilhoso, uma baita escola. Todo mundo fala isso da Globo, né? Uma baita escola. Verdade. Todo mundo fala isso. Porque, cara, é verdade, é um ambiente que você tem muito espaço para explorar, muito espaço para tentar coisa diferente. Maravilhoso. Globo Esporte, super irado. Depois fiquei um tempo no Tech Tudo, foi super legal também, bem diferente. Eu vi que você publicou um case, né, do Tech Tudo, foi do Tech Tudo que você publicou, né, no Medium esses dias? Sim, super interessante aquele case. Eu vou colocar o link na descrição do podcast depois. Boa, isso aí. É um texto antigo, isso foi feito em 2014, 2015 e super interessante, trabalhando junto com o pessoal da redação para construir um pouco de tom de voz e isso não tinha uma total relação com o design do produto em si, né? Mas tinha mais a respeito da qualidade do produto. Então, alinhando bem com o pessoal da redação para criar um bom tipo de copy, né, de texto lá para o produto. Foi super legal, bem diferente. E daí então você passou esses 6 anos lá na Globo, até que um dia apareceu a oportunidade de sair fora, ir para a Irlanda. Ou você... Deixa eu tentar entender, para o pessoal entender também. Você começou a procurar oportunidades fora, ou essa oportunidade apareceu e você entrou no processo e aconteceu? Como é que foi? Cara, foi assim. A ideia de morar fora já era algo que eu sonhava, assim. E diferente de algumas pessoas, não é para fugir do Brasil, muito pelo contrário. Era pela experiência de morar fora, pela experiência de, cara, crescer a cabeça, de aprender a falar, trabalhar o dia inteiro em inglês, é muito difícil, você já falou isso em vários episódios aqui. Cara, isso expande sua cabeça, sabe? É uma questão que suas fronteiras ampliam muito. Eu queria muito isso para mim. E aí, assim que a minha esposa se formou na faculdade dela,
ela estava lá, já no último ano, eu falei para ela, bom, beleza, ano que vem, que você já não está mais na sua faculdade, a gente vai vazar, tem que achar algum canto. E aí eu passei o ano de 2016 ali estudando inglês e tal, estudando bastante para poder fazer as entrevistas. Fiz bastante entrevista só para tentar, só para ver qual é, sabe? Só para, tipo, testar a língua, testar até os skills. Eu tinha exatamente os skills necessários para um produto SaaS, né? Uhum. Porque eu tinha a intenção de ir para um produto SaaS. Eu queria migrar de mídia para System as a Service. Uhum. E, cara, é um skill set diferente, né? Então, estudei pra caramba, li bastante tudo, até que em 2017, ali no comecinho de 2017, eu tava com algumas oportunidades entre Amsterdã, Dublin, surgiram algumas coisas em Berlim, acho que são os polos maiores aqui da Europa, e teve coisas também em Barcelona, mas o que bateu no meu coração foi a missão e o projeto que a Udemy tinha. Das opções que eu tinha na mão, a Udemy era a que mais brilhava meu olho, assim, sabe? Era uma startup em ascensão, crescendo, expandindo, feia, na época era bem verde, não que agora seja maravilhosa, mas na época ela era terrível. Então era um ambiente com muita oportunidade, né? Então aí fechei o contrato com eles e, cara, assim como fui, em uma semana fui pro Rio e em um mês eu vim pra Irlanda, assim, foi bem rápido. Como eu tenho a família italiana e tudo mais, isso facilitou muito questões de visto, não tive que esperar processo nenhum, só fui. Porque você já tirou a cidadania antes, você já tinha cidadania já tinha antes. cidadania italiana, já há uns anos, né? Tá. E aí isso era só um baita passo. Tem gente que pergunta se isso é um diferencial, eu acho que não é diferencial, até aqui pra Europa. Mas teu visto é muito simples, né? Você não tem necessidade de visto. Mas isso não é diferencial. Pelo menos empresas como as que eu fiz entrevista, o que eles querem é um baita profissional. E aí o visto eles vão pagar para fazer dar certo e tudo mais. Ainda mais porque a fronteira da Europa é muito mais tranquila do que a dos Estados Unidos. Geralmente para essas empresas o processo de visto é somente mais um passo dentro do processo de contratação, né? As coisas aqui nos Estados Unidos estão mudando agora. Eu estou ouvindo um monte de gente relatando casos de visto sendo negado e pessoas assim extremamente profissionais e com portfólios extremamente bons sendo negado visto coisas que antes eu pelo menos no meu conhecimento das pessoas que eu conheço eu nunca tinha visto antes. Então as coisas acho que estão mudando agora por causa do Trump. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou curioso. Eu meio que assinei para você por e-mail. Eu ouvi, na verdade, em outro podcast e eu queria... Você está morando aí, você tem essa visão interna, né, das coisas que estão acontecendo por aí. Parece que existe uma migração gigante hoje de brasileiros indo para a Irlanda, especificamente. Alguns outros países na Europa também, como você falou, Amsterdã também, Berlim também, mas Irlanda parece que virou um centro de brasileiros. Parece que tem bastante brasileiro trabalhando na Booking, que eu acho que eles também estão na Irlanda, né? Entre Irlanda e Amsterdã. Acho que é Amsterdã. Acho que eu não conheço. Olha, se o Booking tem escritório em Dublin, eu ainda não sei. Mas eu sei que aqui a gente tem muitos bons escritórios de produto que a gente conhece. Tem escritório do Dropbox, Airbnb, Facebook, Google. Todas essas empresas têm aqui. Eu tive... Né? Deixa eu te cortar, Felipe, mais uma vez, porque eu achei interessante isso pelo seguinte. Eu estive na Irlanda em 2007. Eu fiquei 3 meses fazendo um projeto aí. E eu lembro que na época eu passava todo dia que eu ia para esse escritório onde eu estava trabalhando, eu passava na frente do Google e depois eu lembro que abriu um escritório da Facebook aí também. Então começou essa atração dessas empresas grandes de tecnologia para a Irlanda. Eu acho que tem muita coisa relativa à taxa, essas coisas assim. E parece que hoje todas estão aí, né? Airbnb, Facebook, o próprio Google, todas as sedes europeias estão na Irlanda. Você acha que isso tem a ver, essa questão do brasileiro ir para aí, ou é completamente separado, não tem nada a ver? Não, acho que é bom a gente diferenciar essas duas coisas. São dois movimentos completamente diferentes. A gente que vê do ponto de vista do Brasil tenta relacionar essas duas coisas, mas elas não existem, não estão relacionadas. O que acontece é que existe um benefício fiscal muito bom para as empresas que startups abrirem aqui em Dublin. Porque se eles fazem toda a transação financeira por Dublin, os impostos são mais baratos. Então, qualquer Airbnb que você aluga, né, sei lá, pela Europa, a transação financeira vai ser pela Irlanda.
porque tem benefício fiscal. Então, é por isso que eles têm headquarters aqui em Dublin. Sim. Uma inteligência do governo. Já a parte de ter muito brasileiro, a Irlanda é um dos poucos países em que você pode vir para estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo, tá? Então, a maior parte dos países em que você vai fazer o intercâmbio, você não tem o visto de trabalho. Aqui você pode trabalhar meio período. Então, cara, é bizarro. Você não pode ficar falando besteira em português na rua, porque tem muito brasileiro mesmo, tá? Então, a maior parte mesmo, assim, são pessoas que vieram para fazer para treinar o inglês, é um curso de inglês, e aí a cada 2 anos eles acabam voltando, porque acaba esse visto, ou eles ficam, alguma parte fica ilegalmente, ou eles arranjam algum trabalho meio internship, e aí a empresa paga para ter o visto lá e eles ficarem mais tempo. Tá? Aí na Udemy como é? Você tem bastante colegas brasileiros ou não? Aqui tem bastante. Aqui na Udemy eu tenho mais 4 ou 5 colegas brasileiros. Desses brasileiros, todos vieram com a Udemy pagando o visto, tá? O que só uma pessoa não. Uma pessoa é a Camila, muito interessante. Ela veio para estudar inglês e aí fez o internship, né? O estágio aqui dentro. E aí eles pagaram o visto para ela ficar mais tempo. Na verdade, ela pagou uma faculdade de desenvolvimento. Isso deu para ela um espaço, blá, 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 umas brechinhas de lei e ela ficou. Tá. E esses são todos designers? Não. Aqui a equipe de design não é muito grande. A equipe de design aqui, ela é focada no produto B2B, né? Existe o produto B2C em São Francisco e todo o produto B2B é aqui em Dublin. Existe também um outro time aqui em Dublin, que é o time de internacionalização, né? Então toda a tradução, adicionando captions nos vídeos, essas coisas todas também são aqui. Então eles veem toda essa questão de explorar novas línguas a partir do escritório europeu, eles pensam, né, no mix de culturas. O fun fact é que a gente tem aqui, sei lá, em torno de 20 diferentes nacionalidades no escritório. Então é bizarro, é a Torre de Babel mesmo. Assim. Legal. É interessante. Então, números, né? Acho que a gente tem 5 designers aqui em Dublin. E a empresa em total, tipo, se você comparar com São Francisco, como é que é a estrutura de São Francisco e a estrutura que vocês têm aí? Aqui a gente está em 60 pessoas, com um mix de pessoas de vendas, pessoas de desenvolvimento, time de design, tem um researcher e tal, 60 pessoas. Em São Francisco a gente tem, vou chutar aqui 400, está toda hora aumentando, eles contratando muito. E tem um escritório na Turquia também com 30, 35. Ah, que interessante, na Turquia. Então, legal, valeu pela essa ideia geralzona de como é que funcionam as coisas. Vamos entrar um pouquinho mais agora no teu detalhe, sempre com coisas que você pode compartilhar, obviamente. Como é que é a estrutura do time de design aí dentro da Udemy e como é que vocês trabalham hoje com produto, com desenvolvimento? Como é que funciona tudo? Porque a empresa está crescendo bastante, a gente tem bastante espaço de fazer aquilo que a gente sonha. Então, aquilo que a gente entende sendo o melhor possível. A gente trabalha com modelos ágeis, né? Então, o Scrum, times pequenos de 4 ou 5 desenvolvedores para um designer e um product manager. Essa organização mais startup mesmo. E a gente tem um bom processo entre o handover do UX Researcher para o produto, tá? Mas o Product Designer, ele vai estar sempre em cima da pesquisa, junto com o pesquisador, tentando entender quais são os problemas. Tá? Aqui na Udemy eles têm essa máxima, né? Você não começa nada sem ter bem claro qual é o problema que você está resolvendo. Tá? Eu acho que, como qualquer bom designer, normalmente bem pensa isso, hoje né? em dia, exatamente. Standard, não é nada de inovador, né? Coisa da Udemy, mas sempre preocupado em qual é o problema que você está resolvendo. O interessante aqui, Alisson, é que como a empresa ainda está crescendo, né? Então, quando eu entrei tinha 300 funcionários, agora já cresceu para uns 400, 500 funcionários, pelo meu cálculo aqui por cima. Você tem contato com todo mundo da empresa. Você pode melhorar, você pode estar trabalhando em vários processos ao mesmo tempo, sabe? Então, isso é muito interessante, a maneira como eles enxergam o designer de produto, não sendo só o cara que vai estar gerando uma interface melhor, mas é o cara que vai estar cuidando dos processos em geral do usuário, tá? No meu caso, um produto B2B, eu tenho um exemplo interessante aqui. A gente estava fazendo uma pesquisa com os nossos consumidores e viu que os consumidores que estavam com
que não estavam renovando o produto B2B, eles estavam, na verdade, na maior parte deles existia uma adoção muito baixa, tá? Então, pronto, achamos um problema. Vamos agora atacar, fazer com que o produto ajude na adoção, faça com que, que eles tenham uma adoção mais forte. Entre todas as possibilidades para resolver esse problema, uma das possibilidades era muito simples, é muito interessante, o quanto a solução era, na verdade, conversar com o pessoal de Customer Success e ajudar eles a mudar a maneira como eles explicavam algumas coisas nos primeiros meses do consumidor. Uhum. Então, uma das soluções para aquele problema não era de uma interface. A gente não acabava finalizando aquilo como uma UI maneira, uma interação maneira, tudo mais. Quando você coloca, né, todo esse storytelling do seu usuário, você consegue ter uma imagem melhor dos pain points ou das coisas que você pode melhorar. Sem dúvida. E aqui na Udemy você tem toda a liberdade. A gente teve toda a liberdade de criar um documento novo e botar isso na mão do pessoal de Customer Success e falar, quando o cara começar uma conta nova, vai por esse caminho aqui, fala isso, fala para ele tentar isso e aquilo outro. E se isso der certo, nos avise, porque daí a gente vai sim fazer uma versão no produto disso. Porque é quase uma maneira de a gente experimentar, sabe? Tipo assim, tenta fazer, sei lá, ao invés de eu já colocar o wizard, né, fazer a UI de um wizard com processo, produção e tudo mais, um onboarding, fala para ele, faz isso aí offline, manda para eles um Google Docs aqui com essa listinha e fala para mim o que está funcionando e o que não está funcionando. E aí, em cima disso, eu faço uma versão de wizard, uma versão de onboarding que funcione mesmo. Então, cara, isso é genial, assim, minha cabeça explodiu, sabe, assim, antigamente eu não veria isso como sendo uma das possibilidades na minha mão como designer de produto. E hoje aqui eu vejo que, cara, eu tenho qualquer uma dessas possibilidades na minha mão. Eu posso, fazer pequenos movimentos para colher maduro lá no futuro, sabe? É interessante, Isso é muito legal. É legal. Eu tô fazendo agora um projeto que a gente tá levando meio que em paralelo, por vários outros motivos, mas a ideia é a Nickelodeon, ela tem resorts, né, lá em Punta Cana, e agora estão construindo outro também. Então a gente está tentando agora pensar como é que a gente pode colocar Alexa ou Google Home dentro dos quartos. Massa. E dar para os pais essa experiência rápida para fazer com que esses intervalos que a gente tem quando a gente vai num resort com criança seja menos trabalhoso. Ou seja, eu vou entrar no quarto e eu vou falar assim, Alexa, coloca o SpongeBob por 15 minutos para mim, porque é o tempo que eu tenho para tomar banho, para me arrumar, para daí arrumar eles e, sei lá, sair para jantar, sabe? Então, assim, são áreas, né, do Product Design que a gente não tocava, digamos assim. Exato. E que quando a gente abre-se essa mentalidade nossa de que a gente tem que trabalhar somente com algo que pode ser interagido ali no telefone ou na web, você abre um horizonte de oportunidades para você como profissional. É super legal esse approach, né, como a gente fala por aqui. Dentro dessa ideia, se você consegue botar de uma forma bem clara o processo do usuário, você vai ver mais interações com ele e até pensando talvez em produtos novos para sua empresa. Sei lá, até às vezes aí você traz até um internet das coisas aqui, alguma coisa que vai estar no meio desse processo, pode ajudar. Até a Alexa e o Google Home ajudam a gente a colocar isso dentro da casa das pessoas. Mas, cara, é incrível. É bem interessante essa ideia mais holística do design, né? Exatamente. Holística era a palavra certa. Obrigado. Como é que vocês fazem já dentro desse, você me deu um exemplo, né, de um produto, de um problema que vocês atacaram, digamos assim, e testaram uma ideia. Dentro desse processo, como é que vocês trabalham? Vocês aplicam design sprint? Como é que vocês trabalham com métricas? Você, por exemplo, mencionou que vocês estão tentando receber agora informações do pessoal, né, que explica esses passos. Como é que vocês analisam esses dados e depois aplicam isso no produto? É bem complexo, assim. A gente não teria um processo só. Eu acho que a ideia é tratar todas essas opções como um grande toolbox, né? Tipo, qual o problema que eu tenho na mão? E aí, algumas coisas, sei lá, né? Algumas coisas eu vou atacar isso mais data-driven. Então, eu vou atacar isso mais como eu faço para aumentar essa fatia da pizza.
Algumas outras coisas eu vou tacar meio data informed, mas aí eu vou adicionar também um qualitativo, e aí eu trago talvez um pouquinho mais de inovação, em que eu vou fazer algo novo, vou explorar. Talvez essa coisa vá até não funcionar, Sim. o que está ótimo. Mas aí, ao invés de eu estar aumentando a fatia da pizza, eu estou aumentando o tamanho da pizza, né? E aí, eu acho assim, é importante a gente ver que existe a necessidade de... Cada momento do produto, existe um toolbox ou alguma coisa que você pode estar utilizando. E você não precisa utilizar todo o toolbox toda hora, né? Eu acho que muita gente acaba ficando desesperada, tipo, meu Deus, tem 1 milhão de coisas para fazer como UX designer. E a ideia é você entender que alguns momentos isso é importante, alguns momentos não vai ser nada, não vai ser nem relevante. Então, por exemplo, o design sprint, para mim, ele funciona muito bem quando você quer trazer alguma coisa nova, alguma coisa tipo... Você não tem métrica para te fundamentar, você não tem muita informação, você não tem muito ali onde explorar. Então, vocês fazem design sprints aí, sessions? a gente faz. Eu nunca fiz aqui nesse meu produto, até agora a gente fez coisas um pouco mais focadas em data-driven, data-informed, e com UX research qualitativo, né? Junta isso tudo para o bolo todo para fazer o case do porquê que a gente está fazendo, qual o problema que está resolvendo e qual é a prioridade desse problema. Mas a gente já fez sim design sprint em algumas coisas que a gente queria buscar mais uma inovação, alguma coisa que fosse um pouquinho mais fora da casinha. Vamos explorar isso, vamos trazer de uma forma que não tem muita fundamentação dentro do produto ainda para embasar essa ideia. Então a gente faz um design sprint para trazer esse conceito, para deixar isso mais tátil, a gente poder olhar para aquilo e ver se vai para frente com isso ou não. Em termos de organização, o researcher, o UX researcher, ele faz parte da organização de design ou ele está fora, faz parte de outra? A gente tem uma diretora de UX research e a gente tem um diretor de design. Eles são os dois abaixo da vice-presidência, né, de produto. Eu não sei, o americano gosta de vice-presidente, né? Então, eles reportam para produto, então. Eles não têm, por exemplo, para produto, não para design. Não tem um VP de design, por exemplo. Não tem. Mas o diretor de design tem uma grande voz de influência em cima, junto com o VP de produto, né? E é praticamente a mesma estrutura que eles têm em São Francisco, na parte do DMI público, digamos assim, que não é a parte B2B. A gente tenta fazer bastante essa mescla, né? Até porque uma solução que é feita para o B2C, né? Uma página nova que é feita lá, removendo alguns elementos, eu consigo trazer ela para o contexto do B2B também. Então, a ideia, a gente está todo mundo embaixo da mesma diretoria de produto, da mesma presidência de produto, né? Que a ideia é que a gente utilize cada vez mais as ferramentas que a gente tem lá dentro do B2B de uma forma em que fique mais, até menos custoso, até mais rápido para a gente jogar uma solução em produção mais rápida, né? Então, essa é genial, é mais fácil para o produto, né? Você mencionou no teu processo pesquisas qualitativas. Como é que vocês fazem esses testings? Vocês chamam pessoas que vão aí mesmo? Qual tipo de instrumento que vocês usam? Para o B2C, a gente vai sempre olhar alguém que já tem uma conta dentro da empresa, chama ele dentro para contar o porquê que ele fez. Então é um learner mesmo, né? Para o B2B é mais complexo, porque a gente está falando com funcionários de alguma empresa, né? Então a gente chama esse funcionário, se a empresa aprovar, chamar o funcionário. Então tem algumas um pouco mais burocrático no B2B. E a gente tem também como usuário os gerentes de time. Então a gente às vezes tem que conversar com o gerente do time de desenvolvimento, porque a perspectiva dele da Udemy é como que eu faço com que meu time esteja aprendendo a coisa certa, né? Esse é o meu time, no caso, né? Eu cuido dessa área dos gerentes de time, a gente fala driving learning na empresa, né? Como que eu faço? Ajudo eles, eu dou ferramenta para eles, para eles trazerem esse ensino, ou qual que é o skill certo para a equipe deles, né? E aí, cara, esses caras são quase impossíveis de você conseguir um tempo com eles. Então, é bem demorado. A gente tenta fazer a pesquisa diretamente com eles, assim, quando é realmente necessário. E a gente busca outras formas de trazer essa informação, se possível. Vamos sair um pouco agora do teu dia a dia, que eu acho que a gente até foi no detalhe demais, até eu nunca fui tanto no detalhe assim com o pessoal que eu falo. Como é que você vê, agora
tendo essa visão mais da profissão de designer, tá? Eu adoraria escutar a tua percepção. Quais são as maiores diferenças que você percebeu entre ser um profissional de designer aí na Irlanda, numa startup que não para de crescer, e ser designer no Brasil? É diferente, né? A Udemy, ela tem esse conceito de que se você tem dinheiro demais, você não foca no que você vai estar fazendo. Eu acho super interessante isso. Porque na Globo, né, não querendo falar sobre o budget da Globo, mas a Globo tem algum budget. Vocês Claro. aí que estão ouvindo, a gente sabe que tem algum budget. Acho que não tem nem como Então, comparar, a gente não pensava duas vezes antes de, tá chegando a Copa, vamos fazer uma tabela nova, né? Por que não? Vamos fazer. Então, tiveram ocasiões assim dentro da Globo, em que a gente fez uma tabela nova, porque tem tempo, dá para fazer uma tabela só para a Copa. A Udemy, ela já vai ser bem precisa entre aonde eles vão gastar esse dinheiro. E aí, seu tempo é dinheiro para eles, né? Então, assim, como que você você traz a solução para esse problema da forma mais rápida? E aí vem o exemplo que eu falei antes, né? Se eu falo com o pessoal de Customer Success para eles mudarem uma parada e isso gera impacto grande, isso é uma baita solução. Não necessariamente foi uma UI maravilhosa, super interessante que trouxe a solução. Porque fazer essa UI maravilhosa, e a gente adora, eu adoro fazer isso, ficar olhando ali no Inspect o quanto que o render do browser está fazendo na transição, porque o drop shadow está muito pesado. Eu tenho todo esse skill, costumava fazer tudo isso, mas aqui na Udemy eles não têm essa perspectiva, sabe? Eles não é por aí. Eu sinto ainda um pouco de dificuldade para vender quando eu quero puxar o limite um pouco mais, adicionar aquela coisa que é quase a cerejinha do sorvete, sabe? Porque às vezes a cabeça é meio tipo, o usuário quer um sorvete, dá um sorvete pro usuário. Mas você fala, não, eu quero dar um sorvete com uma cereja em cima. Não, mas cereja não é necessariamente parte da solução. Você não precisa da cereja. Eles não estão errados. Mas mas a cereja pode ser o detalhe que vai ganhar o cliente. Exato. E aí você tem que vender toda essa cultura. Eu acho que a Udemy vem com essa cultura data-driven que às vezes acaba sendo bem pragmática no o que eles fazem e por que eles fazem. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com a questão de startup e uma empresa que é sólida no mercado e que tem bilhões de budget, obviamente, né? Isso que você descreveu, né? Essa eficiência de tudo que você faz é muito relacionada à questão da startup. Você notou diferenças do jeito que o brasileiro trabalha com o jeito que você trabalha aí com as pessoas aí? Ou seja, essa multiculturalidade que você tem aí? É bem diferente, né? Eu acho que, ao menos nas experiências que eu tive, assim, eu acho o brasileiro um pouco mais emocional, a gente pode dizer assim, né? Um pouco mais... É difícil. O brasileiro, você pega ele na emoção, se você quiser. Tipo, vamos fazer isso aqui ser incrível, cara. Vamos fazer isso aqui ser irado e tal. Eu acho que, por a gente ter um escritório tão cheio de diferentes culturas, eles são um pouco mais racionais ou pragmáticos no que você fala, sabe? Então, vamos fazer isso aqui incrível. Não, vamos fazer isso aqui, né? No tempo, Então, tem essa diferença de abordar as coisas, né? Isso é um ponto. Eu acho que tem um texto muito bom sobre uma mulher que ela é antropóloga, ela falando sobre as diferentes pessoas, a maneira como elas ouvem, a maneira como elas entendem feedback, a maneira como elas falam coisas e querem dizer outras, e que isso varia de cultura para cultura, né? O inglês, ele é um pouco mais literal, ainda que tenha aquele entrelinhas, né? Você tem que entender aquele na entrelinhas. O português, ele é cheio disso, né? Você é cheio de sarcasmo, é cheio de brincadeirinha, que quer dizer uma coisa, mas não quer dizer, sabe? Então, é bem diferente. Essa transição de skill, eu acho que de fato, é o que foi mais difícil para mim. Essa transição desse soft skill, né? Que é você conduzir uma reunião, fazer a piadinha do jeito certo, porque tem que ter a piadinha no começo da reunião, né? Você começa de leve, mas aí também focar em trazer o resultado. A reunião tem que terminar no horário, a reunião vai começar no horário,
eles querem a pauta para a reunião. Cara, eu me sinto obrigado a perguntar isso para você. Eu sei que eu perguntei para quase todo mundo que eu conversei na primeira temporada, mas você estando, de novo, né? Você estando aí na Irlanda, acho que tem um ponto de vista diferente. Que dica que você dá para o pessoal que está lá no Brasil hoje, tentando procurar algo fora? Das pessoas que... Deixa eu contextualizar isso, né? Ano passado a gente chegou a fazer umas entrevistas aqui na Udemy e veio muito brasileiro para essas entrevistas, tá? Olha que interessante. Aí, mas local aí ou Não. remoto, Galera assim? aplicando. Tá no Brasil. Galera no Brasil aplicando para vaga. Okay. O que não era um problema, a gente estava com ideia, trazemos da onde for. Mas a maior parte das pessoas que a gente entrevistou ainda tinha uma cabeça mais focada no output, meio que apaixonado pela solução e não apaixonado pelo problema. Sabe? Isso é uma perspectiva que é muito difícil de mudar. É você entrevistar pessoas que são incríveis craft designers, pessoas que são maravilhosas no Pixel Perfect, são interactions designers maravilhosos, mas a ideia é focar mais nesse processo do design, que não sendo design thinker, não querendo dizer nada dessas baboseiras e termos e blá, blá, blá. Nós somos designers, nós vamos resolver o problema e tem N formas de resolver esse problema. Esse processo para resolver esse problema é muito importante, porque isso vai guiar e vai fazer com que você tenha um output melhor ou pior, sabe? Então... Você reparou alguma tendência desse pessoal? Por exemplo, você acha que a maioria desses designers eles estavam vindo de agências, por exemplo, ou simplesmente freelando, ou até mesmo de agências pequenas? Você reparou alguma coisa nesse sentido ou não? Talvez a galera que se aplicou era mais galera de agência e tudo mais, mas tiveram também pessoas que vieram de startup, e aí eu acho que tem esse resolver o problema pelo feeling, até porque para você pegar essa maturidade ou entender essas questões de data-driven e tudo mais, você precisa ter um monte de usuário usando o seu produto para você aprender como ser data-driven, né? Como ser data-informed, como trazer isso para valorizar a sua solução. Então, teve um mix ali, tanto pessoas de agência tentando migrar, procurando migrar, e pessoas já trabalhando em startup também, mas ainda com uma cabeça mais focada no output. E o que chamou a atenção dessas pessoas que você conversou? O que primeiramente chamou a tua atenção para vocês chegarem ao ponto de tentarem falar com essas pessoas? Não, desses caras, assim, nem todos chegaram até bem para frente, assim. Isso acho que me deixou bastante decepcionado, porque eu queria muito que a gente tivesse mais brasileiros designers dentro da equipe. Eu sou o único da equipe da Udemy que não é native speaker, né? Na verdade agora a gente contratou mais pessoas em São Francisco, mais 2 que não são americanos, né? Ou no caso aqui irlandês ou britânico, né? A gente tem native speakers, assim, pessoas que nasceram em países que falam inglês. E aí eu estava muito procurando alguém com essa pluralidade para a equipe. E eu fiquei muito chateado de não ter ninguém chegando até o final, ninguém indo bem para frente, sabe? Entendi. Desculpa, último comentário, assim, eu acho que as pessoas que chegaram mais no final, e aí que é um ponto delicado, eles estavam muito bem, mas a pessoa do país do lado aqui, digamos, no caso, isso é verdade, a pessoa que a gente estava entrevistando, que era aqui da Inglaterra, era tão boa quanto. E aí tem uma questão, você ficou para ser o brasileiro, que a gente vai pagar uma grana para te trazer lá do Brasil, cara, você tem que ser melhor do que o cara do país do lado, porque para trazer o cara do país do lado é 1/3, 1/4 do custo de te trazer, sabe? Então, tiveram sim, não quero ser injusto, tiveram sim pessoas que chegaram bem próximos, mas a gente não fez o on-site, não trouxe eles no escritório, porque era mais caro trazer eles para o escritório, então priorizou alguma pessoa que estava aqui do país do lado e essa pessoa acabou passando no final do processo. Sim, não, faz sentido, faz todo sentido, é mais fácil, é mais rápido, é mais barato. E se está no mesmo nível, não tem porquê, claro. Legal. Felipe, tem mais alguma coisa que você queira deixar para o pessoal aí? A gente já atingiu o nosso pequeno limite de tempo de conversa. Alguma dica? Quer deixar link para o pessoal te seguir? O microfone é seu. Eu acho assim, Galera, pode entrar em contato aí. Eu gosto sim de responder, se
Se tem alguma dúvida, alguma coisa que está fazendo com o processo e queria perguntar, alguma curiosidade sobre a Udemy, pode entrar em contato. Entra aí pelo meu LinkedIn, meu Twitter. E para você que é designer e manda bem na área, a Udemy no Brasil abriu agora, né? E tem procurado bastante pessoas de ponta, pessoal assim, de ponta para criar cursos para dentro da Udemy. Acho que se você sente aí interesse de trazer o seu conteúdo para dentro da Udemy, é uma baita oportunidade. Fica aí a dica. E é meu jabazinho. Pode isso, Alisson? Pode, né? Eu lembro até que eu fiquei de colocar na Udemy aquele curso que eu tinha feito lá de Product Design e acabei tirando do ar porque não consigo, não dá conta, não adianta. Você pode jogar o curso lá, né? E o bom é que eles têm botado o captions, então pessoa na Alemanha pode consumir seu curso, pessoa na Angola, em português, pode consumir seu curso. E teve um maluco aí no Brasil, o cara tirou quase $70 mil no ano passado. Então, é uma outra forma de renda. Você joga lá o curso, tem que tomar um cuidado, tem que ficar lá cuidando do curso, claro. Mas é uma forma de renda interessante, principalmente para designers de ponta e a galera que quer trazer um comentário. Eu mesmo estou escrevendo o meu curso, mas eu estou muito... cara, é muito difícil esse processo de criar um curso. Você que fez o seu sabe, é muito trabalhoso. Mas vale a pena. Legal. Fica a ideia aí pro pessoal que está tentando compartilhar conteúdo. Nossa. Felipe, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Um grande abração para você. E na próxima vez que eu for para aí, nós vamos tomar aquela Guinness esperta. Isso aí. Espero sua visita, Alisson. Beleza. Um abração, obrigado pela oportunidade. Valeu mesmo. O prazer foi meu, cara. Abraço, tchau. Abraço.